Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, sábado santo, o Evangelho é o Evangelho da Vigília Pascal, no encerramento do Tríduo Pascal, que está em São Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 7. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 7. Rezemos antes a armadura do cristão, que está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro, mas o sol havia despontado. Mal o sol havia despontado. E diziam entre si: quem removerá a pedra do sepulcro para nós? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem, vestido de roupas brancas, e assustaram-se. Ele lhes falou: não tenhais medo, buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como vos disse. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este Evangelho é o maior acontecimento da história da humanidade, é a maior notícia da história da humanidade. É a boa nova de que Cristo ressuscitou, o sepulcro está vazio. E se Cristo ressuscitou, nós um dia em Cristo, estando em Cristo, ressuscitaremos para a vida eterna. Esse sábado santo a gente sabe que Cristo desce à mansão dos mortos, lá onde estavam todos aqueles que haviam morrido antes do mistério da encarnação. Esses que haviam morrido antes aguardavam ansiosamente o Redentor: Adão, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Rabacuque, Naum, Neemias, Esdras, Judite, Esté e tantos patriarcas, profetas e grandes personagens do Antigo Testamento, Samuel e grandes justos que haviam morrido, mas não podiam entrar no céu porque pelo pecado original as portas do céu foram fechadas. E somente Cristo, por sua paixão, morte e ressurreição, poderia abrir as portas dos céus para esses justos que haviam morrido antes do mistério da encarnação. E é pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor que as portas do céu é aberta.
E Cristo vai anunciar a boa nova do Evangelho, que ele pregou na terra, ele vai pregar às almas dos justos que estavam na mansão dos mortos, para anunciar também para eles a boa nova da salvação. E no terceiro dia, a grande pedra é removida. Cristo não está lá porque ele ressuscitou. E esta boa nova que já é anunciada na vigília pascal, a boa nova da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ápice do encerramento do tríduo pascal, que é o momento mais importante para nós cristãos, para nós e na verdade para toda a humanidade, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, ninguém entraria no céu. E vã seria a nossa fé. Então, que nós possamos se alegrar realmente no domingo dos domingos, no dia dos dias, o dia santo do Senhor, a Páscoa do Senhor. E veja que Santa Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, vão ungir o corpo de Jesus. Veja que grande obra de misericórdia. Elas vão ao encontro do corpo de Jesus, vão ungir o corpo de Jesus, como fez José de Arimateia, Nicodemos. Mas o interessante nisso é que a gente vai ao encontro do corpo de Jesus quando a gente vai em cada Santa Missa. E estando em estado de graça, vamos à fila da comunhão e comungamos o corpo e sangue de Cristo. Então, como Maria Madalena, nossa baluarte da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, e Maria, mãe de Tiago e Salomé, que possamos irmos ao encontro do corpo de Jesus e cuidarmos do corpo de Jesus em nossa vida, estando em estado de graça, que a pior coisa que existe é a pessoa comungar em estado de pecado mortal. Mas estando em estado de graça, examinando a consciência, fervorosamente, recebendo o corpo de Cristo e cuidando do corpo de Cristo dentro de nós, que nós comungamos na Eucaristia. Então não existe boa nova, não existe coisa mais sublime, mais importante do que isso. Ir ao encontro do corpo de Jesus na adoração ao Santíssimo, ir ao encontro do corpo de Jesus na comunhão eucarística, ir ao encontro do corpo de Jesus na participação da Santa Missa, que possamos ir ao encontro de Jesus como nos ensina o exemplo de Santa Maria Madalena e de Santa Maria, mãe de Tiago e de Salomé. E que possamos, nesta alegria do ressuscitado, dar sentido em toda a nossa vida. Todo ano litúrgico é coroado com a Páscoa do Senhor. Toda a nossa vida também deve ser coroada com a Páscoa do Senhor. Que possamos meditar mais nos novíssimos, que são os nossos dias finais, a nossa morte, tudo que diz respeito ao nosso final. Nossa morte, o juízo particular que nós teremos após a nossa morte e o nosso destino eterno, que pode ser o céu ou o inferno. Cristo veio para que possamos ir para o céu, mas vai depender de nós, isso é a salvação objetiva. Mas para que a gente colha essa salvação, a gente precisa vivenciar a vontade de Deus, a gente precisa acolher a salvação de Cristo, isto é, a salvação subjetiva. Cristo salvou a todos, salvação objetiva, mas nem todos querem ser salvos. Somente alguns, muitos, é que acolhem a salvação de Cristo, isto é, a salvação subjetiva. Cristo quer nos salvar. Que possamos, meus queridos irmãos e irmãs, porque na mansão dos mortos tinha também aqueles que eram condenados, que não seriam salvos. Lá estavam muitos pecadores que não entrariam no céu. E Cristo somente faz o julgamento daqueles mortos que haviam ressuscitado, que haviam morrido e não haviam ressuscitado. Por isso estavam na mansão dos mortos. Enquanto que os bons, os justos, ressuscitam para a vida eterna quando Cristo sobe aos céus, os maus, os injustos, infelizmente ressuscitam para a morte eterna. Mas Cristo veio para que possamos ressuscitar para a vida eterna e que Nossa Senhora nos ajude a vivenciar esta boa nova. O sepulcro está vazio, Cristo ressuscitou. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém.
São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. São Padre Pio e Santa Teresinha, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Não se esqueça de curtir de nossas publicações, de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça dessa boa nova. O sepulcro está vazio. Diante de toda a situação que você está vivendo de tristeza, depressão, humilhação, miséria, o sepulcro está vazio porque Cristo ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.